Bom, hoje estamos no estúdio aqui da VX Digital. Estamos trazendo um convidado ilustre, o William, da Harpa Digital. Ele vai trazer para a gente um conteúdo que muitas pessoas querem saber e precisam na sua empresa. Vamos falar de tráfego pago de resultado. Mas antes disso, eu quero saber, William, seja bem-vindo em primeiro lugar. Tudo bem, Vinícius? Obrigado. E assim, a gente quer saber quem é o William fora da agência. Então, eu posso trazer uma introdução de como que eu criei a agência? Na Sim, verdade, né, Vinícius, a minha formação é como designer gráfico. Então, eu fiz designer gráfico na Uniradial, que hoje é Estácio. Então, eu fiz um curso técnico. Lá tive uma aula de Corel. E aí você já consegue, já entrega a idade, né? Porque a maioria dos jovens aí que são designers utilizam mais o Adobe. E aí, através do design, eu fui entendendo que eu poderia migrar para o marketing, que eu achei interessante. Então, entre eu abrir a agência e ter começado ali como designer, eu também fiz faculdade de engenharia, porém não dei continuidade, mas ele me ajudou a ter essa mente mais analítica. Então, eu consigo conciliar criatividade para a gente fazer essa parte de montar os conteúdos, as copies dos anúncios e conseguir entender as métricas para a gente buscar o resultado do cliente, que é o que segura, né? Contrato. entendi. E o que você faz quando não está falando de tráfego? Cara, é meio difícil falar porque, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou extremamente curioso, então, normalmente, quando eu não estou entretido na questão do marketing, que eu gosto bastante, estudando ali no YouTube, vendo bastante coisa, cursos, uma coisa que eu gosto bastante é futebol. Então, é um escape para poder conseguir desligar dessa questão do trabalho, porque ainda mais a gente que é empreendedor, é difícil desligar do trabalho no seu dia a dia, a gente fica muito focado nessa questão do trabalho, mas algo que eu consigo fazer, assim, que faz eu desligar e conseguir ficar mais tranquilo seria a questão do futebol, né? Caramba! E assim, o trabalho que você traz hoje para o tráfego pago, como que entrou esse trabalho na sua vida? Então, na verdade, assim, eu enxerguei como uma grande oportunidade. Eu trabalho com tráfego pago desde 2016. Então, eu vou dar uma introdução rápida aqui a respeito de como é que a gente abriu a agência. Eu trabalhei, depois que eu saí da faculdade, que eu concluí o curso técnico depois de 2 anos, ali em 2010, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que eles tinham diversas lojas, eles vendiam baterias automotivas, diversos tipos de baterias que é acumulador, né, que você utiliza no carro. E aí, desde que eu entrei ali como vendedor, que a gente vai pegando essa dinâmica de vender o produto, eu auxiliava também a empresa nessa questão do design, fazia a fachada, as partes promocionais. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui desligado da empresa e o dono foi, assim, tenho muita gratidão por ele, é o Beto, muita gratidão mesmo, porque ele conversou comigo e aí ele falou, William, vou precisar desligar você da empresa, porém gosto muito de você. Literalmente deixei as portas abertas. E realmente deixou, ao ponto de depois de 2 anos, eu estudando marketing, eu comecei a trabalhar a questão do tráfego ali no Google para as empresas dele. Então eu entrei ali literalmente como um freelance, ofertando esse produto, esse serviço para a empresa deles. E desde então eu enxerguei como grande oportunidade de ofertar isso no mercado, porque eu entendia que cada vez mais as empresas precisam se inserir no digital. E aí você viu que foi muito forte depois da pandemia. E aí eu entendi como uma grande oportunidade, foi onde nasceu a Aqua Digital, na verdade, tá? Não foi nem Arpa. O nome da minha empresa chamava Aqua Digital e depois, por uma necessidade de registro de marca, a gente migrou para a Arpa Digital. Então me conta uma coisa, foi um sonho para você criar essa empresa? Da onde veio a Harpa Digital? O sonho, na verdade, foi de empreender. Eu acredito assim, o que me incomodava, não no sentido pejorativo. Quando eu trabalhava na parte de vendas, você vendedor, você tem que trabalhar, se dispor muito para poder trabalhar final de semana, final do ano, e aí você via as pessoas nesses períodos conseguindo tirar um tempo para poder curtir com a família. Não que a gente trabalhava de forma excessiva, mas me incomodava não conseguir pelo menos ter o final de semana. E aí, depois que eu praticamente tive o desligamento lá desse grupo que eu trabalhei, desse lojista de baterias, eu enxerguei como oportunidade de, com a minha habilidade no designer e estudando marketing, e tendo a oportunidade depois de retornando, fazendo tráfego ali no Google para as empresas dele,
Falei, pô, uma grande oportunidade de eu empreender, porque eu tenho certeza que se eu conseguir entregar o resultado, que é o que todo empreendedor está buscando, não tem por que ele cancelar com a gente, né? Com o meu trabalho. Então, o motivo, o sonho era de empreender. Eu sabia que a questão de ser um... Não é pejorativo, não é... Estou colocando como forma pejorativa, mas eu não me enxergava como um CLT, uma pessoa que tem a segurança de trabalhar para uma empresa, consegue ascender, escalar dentro da empresa, ganhar um salário melhor. Eu queria ter o meu negócio. Então, o sonho do caso era empreender e foi assim que nasceu a Harpa Digital. Nossa, que legal. Mas por que o Google e não as redes sociais? Então, justamente por ter começado a experiência no Google, e aí, obviamente, se a gente vai treinando, vai tendo a oportunidade de vincular o estudo e colocar na prática, automaticamente você tende a ficar bom naquilo que você está praticando todos os dias. E aí a gente vai estudando e entendendo. Quando a gente fala de Google, né? E aí é uma coisa que eu gostaria de trazer para a maioria dos empreendedores que estão começando, tá? Que talvez não tenha essa mentalidade tão maturada na cabeça. Quando a gente fala de redes sociais, não significa que a gente não vai ter resultado, só que ele demora mais para maturar. Por quê? Primeira situação, você tem que ter consistência. Então imagine que você é um empreendedor que está começando, a sua verba está um pouco mais reduzida, você não tem tanta verba de marketing para você conseguir investir em diversas frentes. E aí quando a gente fala de redes sociais, ela demora mais para maturar, porque na questão de funil, normalmente você vai fazer o quê? Você pega as pessoas que nem sabem que existe aquele determinado problema que a sua empresa resolve. Então você vai criar uma consciência que esse problema existe. Depois que você criou essa consciência e leva um período para você ir maturando isso, trazer essas pessoas, elas vão começar a buscar como que ela pode encaixar essa solução que você mostrou para ela ali na vida dela, da empresa. E aí, quando a gente fala de Google, a gente já pegou todas as pessoas que passaram no topo e no meio do funil e elas já estão já sabe que esse problema existe para ela, ela quer solucionar, e aí de vez você ficar tentando ativar e vender o seu produto ou serviço, entre aspas, na parte das redes sociais, no Google ela já está buscando por esse produto ou serviço. E aí, principalmente, serviço também funciona bastante, porque as pessoas precisam de pintor, instalar um ar-condicionado, e tem uma demanda em consciência muito grande para esse público. Então, por que não anunciar no Google? Porque imagina, a pessoa buscou instalador de ar-condicionado, ela buscou no Google, fez a busca, está a sua empresa lá. E automaticamente ela vai para o seu site. Então é importante você também ter um site bem estruturado, tá? Porque não é de qualquer forma que você vai ter resultado também. Daí a importância de você ter uma agência por trás, porque aí você encurta esse caminho. Porque quando você não se dispõe de você ou ter essa equipe de marketing internalizada na empresa ou uma agência, qual que é o diferencial? É de você não deixar dinheiro na mesa, porque como você ainda vai ficar testando muitas coisas, você vai ficar testando, experimentando, e nesse processo você vai perder muito dinheiro. Então, quando você contrata uma agência, o que você está contratando? Toda a expertise que ele já tem por estar trabalhando com essa ferramenta e encurtar o caminho para que você comece a ter resultado. Então, no Google, você começou a anunciar e aí você consegue ter um resultado muito no curto prazo. E daí, por que a gente coloca no nosso título do site tráfego pago de resultado? Porque o tráfego pago em si, eu mandar uma demanda de pessoas ali para o seu site e não converter em vendas, não vai trazer o benefício que é o que você está buscando, porque ninguém anuncia por anunciar. O objetivo principal é aumentar vendas, faturamento. E o Google, comparado, né, não todos os segmentos, não é uma regra, mas para a maioria dos negócios que estão começando principalmente, faz muito mais sentido porque você consegue, num curto prazo, conseguir sustentar esse investimento, e aí você tendo essa estrutura de investimento, você vai conseguindo vir para outras plataformas para agregar. E você está cada vez com maior presença, não só no Google, outras redes sociais, e aí você pegar o seu cliente no topo, fazendo ele descobrir que você tem uma solução, que você pega quando a pessoa já tem essa consciência e já coloca como possibilidade, e no Google também, quando ela te buscar, você vai estar ali. Então, você... que é o ditado que todo mundo já conhece, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é uma forma de você ter uma visibilidade bem estratégica, desde que você tenha uma agência, para que você possa encurtar o seu resultado e você consiga, de fato, sustentar esse investimento, porque o investimento sem retorno, infelizmente, o cliente ele não vai conseguir manter, né? Então, por isso que a gente foca muito nessa questão. Resultado é algo que a gente se preocupa muito quando o cliente entra na agência. Entendemos que o tráfego pago ele
é uma grande ferramenta para atrair esses clientes de fato para o seu negócio. Agora me conta uma coisa, sabemos que no mercado digital existe muitos perrengues, principalmente quando a gente começa um negócio. A Harpa Digital teve algum desafio no início da sua jornada? Toda empresa tem, né? É, o que eu falo para você, eu sou muito grato pro Beto, porque quando eu comecei o negócio, eu praticamente já comecei o negócio com 10 clientes. Quem é que não quer começar um negócio já tendo 10 clientes? Um cliente bom, mentalidade boa, já funcionando, com capacidade de investimento, e aí te dá segurança de você conseguir desenvolver o trabalho sabendo que você vai receber em dia. Então eu sou muito grato por conta disso. Então eu enxerguei uma oportunidade e aproveitei. Eu acredito que perrengue, se eu fosse colocar nesse termo, seria, acho que, a mentalidade de quando você começa a empreender. Porque quando você começa a empreender, qual que é o maior desafio? Você literalmente ser empresário, né? Então, você empreender não é você querer fazer tudo dentro da sua empresa, porque aí você vai limitar o seu crescimento. Então, acredito que o maior gargalo, a maior dor que eu tive lá no início, e é algo que eu estou buscando muito, até através do BNI, e eu consegui desenvolver muito, essa questão de criar uma mentalidade de empreendedor, saber que investimento tem um tempo para maturar o retorno, mas é importante você fazer. Então, às vezes, se você não tem capacidade hoje de investir no Google, por exemplo, porque você acha que é caro para o seu negócio, se organiza, se prepara, monta um caixa para que você consiga experimentar por um período mínimo de 3 meses e você conseguir fazer esse investimento de forma consistente para que você consiga desfrutar desse investimento e consiga trazer um retorno. Então, acredito que é a maior dor dos empresários é justamente isso. Escalar o negócio nas vendas, então o tráfego ele ajuda muito nesse aspecto. E olhando nesse aspecto de qual foi os desafios que a gente teve, é justamente de criar essa mentalidade e entender, né? A mentalidade de empreender, que a gente faz um investimento e às vezes para maturar esse resultado, a gente tem que ser persistente, a gente tem que delegar, trazer pessoas para poder agregar dentro da equipe, não centralizar tudo em você. E aí a gente está nesse processo, principalmente muito por conta também do BNI, que a gente está conseguindo pegar clientes com perfis interessantes, não que a gente não tinha, a gente tinha clientes bem interessantes, mas está fazendo bastante sentido, né? Eu participar como empreendedor da Harpa, e aí ele ajuda nesse aspecto, porque como eu estou com vários empresários de vários segmentos diferentes, eu consigo entender melhor o negócio dele, e aí quando a gente traz porque a gente tem, que é o tráfego, eu entendendo o seu negócio, eu consigo entender a sua mentalidade, como é que ela funciona e como que o seu cliente te buscaria no Google, o que é importante numa rede social para que eu possa criar uma estratégia mais assertiva para poder transformar isso em retorno. Então, acredito que é mais... eu sei que fugiu um pouco do contexto, mas olhando com essa pergunta é nesse aspecto. E assim, vimos que você traz uma experiência muito grande por já ter atendido clientes de diversos nichos, certo? Mas assim, qual que é o diferencial que a Harpa Digital tem de tantas agências que tem aí no mercado? Ó, o que eu vou falar para você? O que eu entendo, tá? O tráfego pago, o termo hoje, ele tá... Eu vou usar até um termo meio popular, tá igual mato. Todo mundo hoje é especialista em marketing e todo mundo faz tráfego. A diferença para você segurar o cliente é justamente o resultado. Então, um case de sucesso é o próprio cliente desse grupo de baterias que a gente tem aqui em São Paulo, que hoje ele tem 8 lojas. Então, é o resultado, tá? E um case atual que eu até colocando esse cliente, a gente já está com ele há 8 anos. Então, imagine você estar com o mesmo cliente há 8 anos e a gente não estaria se a gente não entregasse algum tipo de resultado para ele, né? Porque é que eu falei, ninguém faz investimento, por mais que tenha uma capacidade de conseguir investir, ninguém vai fazer um investimento se não tem retorno. Então, ele é o principal case, porque a gente está muito tempo com esse cliente, conseguindo manter uma consistência, e a gente já, pela experiência, tem um feeling bem apurado, principalmente no segmento dele, que a gente sabe quando precisa mexer de uma forma mais estrutural na campanha ou algo pontual. Então, mesmo que o cliente fica mais naquela período de sazonalidade, que é uma coisa que os clientes, todo segmento tem um período de maior venda, de menor venda, e aí você como gestor tem que ter esse pulso e saber trazer essa tranquilidade para o seu cliente e explicar para ele que é algo ali do período de sazonalidade, não que você não vai fazer nada, mas de você saber que se você mexer na estrutura
de uma campanha, pode ser que você mais atrapalhe ali a continuidade das vendas ou escalar do que propriamente conseguir trazer um resultado que ele está querendo almejar naquele período. Então é importante o cliente saber dos seus negócios, quais que são os períodos maior de fluxo de mais vendas ali, no caso, de menor venda, até para ele ficar mais tranquilo, não que a gente vai cruzar o braço e não vai tentar tomar ações, mas saber que aquilo faz parte do mercado dele. E o mais recente que a gente possui é do próprio BNI, são dois, na verdade. O Wellington, da WFS, ele é uma loja de móveis de escritórios, ele entrou no BNI, e aí eu também sou muito grato a ele, porque foi a primeira oportunidade de fazer uma gestão, e já no primeiro mês, e em questão de 2 meses, isso não é regra, tá? É muito difícil, mas a gente enxergou porque ele estava bem estruturado. Em questão de 60 dias, 2 meses, a gente aumentou o faturamento dele em 100%, por incrível que pareça. E todo esse resultado que a Arpa traz para os clientes, você desenvolveu algum método específico? Então, a diferença aí da Arpa é justamente o método que a gente está aplicando, né? Então, o que eu entendo no mercado, principalmente marketing? O tráfego seria a base. É aquele conceito básico que a gente vai estar utilizando para poder colocar a sua empresa aí para poder estar vinculando, anunciando para poder vender, independente da plataforma. Mas as agências que conseguem criar um método, ela tem essa diferenciação, às vezes por poder estar nichando, entender especificamente o negócio. O nosso método é justamente o próprio nome da nossa agência, que é o método ARPA, né? Que é o A de análise. Então o cliente entrou, a gente vai analisar todo esse cliente. Como é que está a campanha? Quando ele já vem com a campanha pronta, é o melhor cenário, e o Wellington é um caso, é um case que justamente aconteceu isso. Ele já anunciava no Google, a gente fez a análise da campanha dele, entendeu tudo que estava funcionando, colocamos pontos de melhoria, fizemos testes, então no curto prazo, só de ajeitar ali a estrutura da campanha dele, pum, deu essa escalabilidade, a gente conseguiu escalar os resultados dele. O R é de rastreio, então o que acontece? A maioria das agências, ou grande parte delas, não vou falar que são todas, ela tem dificuldade de conseguir provar para o cliente ali, quando a gente fala de venda consultiva, quantos contatos de, por exemplo, ligação, por mais que hoje seja menor, está conseguindo entregar de forma assertiva, quantidade de WhatsApps que são gerados de fato ali para o cliente, para a gente poder mensurar isso daí. Ali por e-mail é mais fácil porque chega para o cliente e você pode colocar para sua caixa também, então é mais fácil. Então o resultado, a gente medir isso, rastrear todo o fluxo que é gerado para provar para o cliente que a gente está gerando lead de qualidade para depois a gente começar a atuar no comercial para aumentar essa demanda em vendas, se efetivar em vendas, é a outra questão do nosso método. E aí a gente tem o P, que é justamente a performance, né? Então, se eu já fiz uma análise, estou rastreando tudo que está acontecendo e estou performando a sua campanha, é o resultado. Então, a performance está vinculada a te entregar esse resultado. E aí o A é de alcance. Então, como é que eu vou aumentar o alcance para que você consiga escalar esse resultado? Então, essa é a nossa metodologia que a gente aplica, que nós desenvolvemos aí durante 8 anos, atuando nesse segmento, e é dessa forma que a gente atua com os nossos clientes e tem dado super certo. E aí a gente vai sempre ajustando essa questão da metodologia que a gente vai aplicando para os clientes. Certo. Nós que já somos do digital, sabemos como funciona, mas eu gostaria que você explicasse para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre tráfego pago e qual que é a diferença de uma empresa começar com tráfego pago e uma empresa que não começa com tráfego pago. Quando tem clientes que entram na agência que não conhecem, então assim, eu até agradeço, assim, a gente vai estudando, se qualificando. Eu queria agradecer o Luan, que é uma pessoa que eu estou fazendo mentoria agora, e eu consegui criar uma mentalidade muito boa de processo de venda. O que acontece? Imagine que o cliente chega, eu preciso primeiro mapear. Esse cliente entende do quê? O que ele está buscando? Adianta eu imagino que eu sou médico, você vai fazer uma consulta, você está com dor de cabeça. Adianta eu querer te ofertar uma injeção, uma bezetacil, por exemplo, sendo que não é o seu problema de que você precisasse tomar esse remédio e seria só um comprimido? Então, a primeira coisa que eu preciso mapear é qual que é o problema que esse cliente tem. Então, a gente tem primeiro uma reunião de diagnóstico. Eu vou entender quais são os problemas que esse cliente tem frente à questão do marketing e como que a gente vai aplicar para poder resolver isso através do tráfego. E aí, depois que a gente faz a reunião de diagnóstico, eu vou apresentar a solução dele. Então, se eu entendo que o cliente não entende como é que funciona, eu vou ser mais didático. Eu não vou usar tantas linguagens técnicas ou que ele vai se confundir para que ele possa entender o que eu estou trazendo de comunicação ali para ele. E aí, o que eu gosto de fazer bastante, que tem um diferencial na nossa agência? Eu abro a minha tela do Google, como se fosse um bate-papo, não, porque a gente está ali para ser profissional, mas uma coisa mais tranquila, mais informal.
abro e falo, vamos lá, se você fosse anunciar o seu negócio, qual que é a palavra-chave que você utilizaria para sua empresa? Então, digamos, bateria de carro. Ah, bateria de carro. Tudo bem, eu vou no Google. Lá no Google a gente tem o planejador de palavra-chave, que quando eu coloco a palavra-chave, primeiro, eu sei se essa palavra-chave tem demanda. Não adianta eu anunciar no Google, sendo que essa palavra-chave nem as pessoas estão buscando. Então, primeiro eu verifico se tem demanda e quanto que custa para a gente utilizar, anunciar nessa palavra-chave, porque o Google é o leilão. Então, tem você e outras empresas dando um leilão para poder aparecer, a maioria dos clientes quer, na primeira posição. Então, primeiro eu vejo se tem demanda e mostro para ele, ó, essa palavra-chave que você entende que faz sentido no seu negócio tem demanda, podemos utilizar e ela custa X. A partir desse momento, eu consigo trazer para ele uma previsão de quanto que é necessário investir para começar. Não estou falando em resultado. Vou te dar um exemplo prático. Vinícius, você tem uma empresa de loja de bateria e você está querendo anunciar no Google. William, quanto que custa? Como é que eu começo? Eu não entendo nada. Tá, vamos lá. Palavra-chave de bateria de carro. A nível de Brasil, o Google está me mostrando que tem 90 mil pessoas buscando no Google todos os meses. É o primeiro parâmetro. Aí você já, nossa, interessante. O custo dessa palavra-chave é R$5. O que eu entendo aqui? Que eu vou ter que pagar R$5 para cada pessoa que clica no meu anúncio e vai para o site. Quando ela vai para o site, não significa que ela vai entrar em contato. Então eu faço um cálculo médio para começar, e em média a cada 10 cliques, e aí já entra o segredo da nossa metodologia. Eu sei que eu vou ter em média de 1 a 2 contatos mais qualificados, porque aí eu faço um afunilamento na campanha para também não mostrar para pessoas que não têm relevância ali. É uma coisa um pouco mais técnica. E aí eu fazendo esse conceito, eu consigo te passar uma previsão. Tá, qual que é a sua expectativa? Porque não adianta eu querer te impor a sua expectativa. Eu tento entender a sua expectativa. Às vezes você chega aqui, William, eu quero ter todos os dias 20 pessoas chamando a minha empresa para poder vender para eles. Só que aí eu te passando esse parâmetro, tá, para você fazer isso, nesse cálculo vai ter que ver esse X, você está disposto? Aí a pessoa às vezes fala, não. Então eu trago ela para uma análise mais realista. E aí, fazendo isso, a gente consegue mesclar, tá? Se você, tipo, a sua expectativa tá um pouco acima ou muito acima do que você está disposto a investir, vamos começar com uma metodologia que existe no business, né? Que é o mínimo investimento viável. Então, vamos investir o mínimo que a gente consiga te gerar um resultado. Começou a gerar o resultado, a gente vai escalando. E aí, isso tem dado muito certo, porque eu vejo que muitos empresários chegam frustrados, né? Porque tem muita empresa vendendo tráfego, e ele se frustra porque promete muito e quando vai entregar, não entrega nada. E aí ele fica com receio achando que isso não funciona para ele. E não necessariamente, né? Se eu for usar um exemplo, né? Não é porque às vezes você não encontrou, não deu certo com uma pessoa no relacionamento, não significa que você vai se fechar para outros. Pode ser, você vai encontrar uma pessoa que vai dar certo com você. Então o tráfego, uma agência, é a mesma experiência. Às vezes aquela agência não significa também que é uma péssima agência, não deu certo. Conceito, metodologia, eu não estou também aqui vendendo que eu sou perfeito e que todo mundo que entrou na agência, a gente entregou o resultado porque eu estaria mentindo. E eu sou muito transparente, é algo que eu também filtro muito nos meus clientes. Então, eu gosto de cliente com esse perfil transparente, preto no branco, vamos fazer dessa forma, porque eu me comprometo muito e isso faz parte da nossa missão, visão e valores, transparência para o cliente. E a gente trabalha dessa forma e, graças a Deus, tem dado muito certo. E aí é onde a gente está mais de 8 anos trabalhando, fazendo, desenvolvendo, oferecendo esse tipo de serviço para os clientes. Sabemos que o tráfego pago, ele coloca de frente o seu produto com o cliente. Quando o cliente clica no anúncio e vai tanto para o site ou para o WhatsApp, ele de fato tem ali o cliente para ele fazer o atendimento. Como que você enxerga essa parte comercial da empresa quando recebe o primeiro lead? O comercial é extremamente importante, porque todo mundo sabe que qual que é o maior atrito do dono do negócio. O marketing fala que está entregando o lead e o comercial fala que o lead não está qualificado. E aí gera o atrito. Então, como a gente tem na nossa metodologia o R de rastreio, a gente mostra para o dono que está sendo gerado leads. Realmente tem leads que estão mais qualificados e leads que estão menos qualificados. Então, a gente tem que mapear primeiro por que não está vendendo. Se está vendendo, está ok. Então, não preciso me preocupar tanto nesse aspecto. Vamos mapear por que eu estou perdendo essas vendas. Como é que eu vou conseguindo? Tendo essas ferramentas que mostram para mim. A gente tem um sistema que eu não falei, de rastreio, que é um call tracking, né? Que ele faz o rastreio da ligação. O cliente ligou, a gente sabe o número do cliente, a hora que ele ligou, o dia, escutamos a ligação.
Você está acompanhando o seu comercial, vendo como ele está vendendo, porque às vezes o seu comercial está com tanta pressão de venda que isso também atrapalha um pouco ele conseguir performar nessa questão. Então, será que não vale a pena introduzir um treinamento para poder aperfeiçoar essa questão comercial? Porque aí ele pega um lead não tão quente, consegue fazer vendas, vai melhorando esse processo, e aí o lead que a gente vai estar entregando ele para ele, a gente tem uma propensão muito maior dele conseguir qualificar e transformar em venda. Eu sei que na teoria parece que é fácil, não é fácil, né? É um método, assim, primeiro, quando eu entro, que eu percebo, com os vendedores, eu tento criar uma proximidade e falar, eu sou seu amigo, eu sou seu parceiro, eu não estou aqui para poder te condenar e falar que você não está fazendo o seu trabalho correto. Eu só quero que você tenha abertura e maturidade suficiente para entender que eu dependo que você venda, então eu preciso te ajudar nesse aspecto, tá? Então, se eu conseguir te trazer uma visão de pontos que você enxergando pode melhorar para trazer mais vendas, você vai bater suas metas, ganha sua comissão, vamos deixar o dono da empresa feliz e o nosso trabalho é mantido. Então, eu entendo que são dois departamentos que precisam ter essa conversa, esse nível de maturidade. Vai ter situações que você precisa de uma conversa um pouco mais firme das duas partes, mas aí entra também muito a questão do dono saber conduzir isso. Então, quando a gente pega empreendedores com uma mentalidade de saber conduzir, e que eu te dei o exemplo do Beto, ele já nasceu com esse dom. Ele sabia conversar e tirar o máximo de nós como agência, mostrar os pontos que eram necessários a gente melhorar para o que a gente estava entregando. E tem coisas que eu estou começando a entender hoje, depois de quase 8 anos, que ele comentava lá atrás. E tem coisas que o comercial, a forma que ele vai conduzir o comercial dele para que a gente consiga fazer esse vendedor performar cobrando, mas que não fica aquela pressão que fica maçante para o vendedor, eu acredito que é o cenário é o cenário ideal, que é quando a gente vê que tudo funciona tipo bacana. Não que significa que funciona todo dia bem, que não vai ter problema, mas quando a gente tem essa maturidade da agência, o comercial está aberto, disposto a entender que o nosso trabalho não é condená-lo, mas ajudar a entender como é que ele pode melhorar esse processo. E o dono conduzir isso, porque eu não sou o dono do negócio. Então, imagine eu chegar na sua empresa, ou você como vendedor, e você ter a mentalidade assim, de eu querer tipo, trazer uma situação e você acha, poxa, você não é o dono da empresa. Às vezes é o pensamento do comercial. Quem tem que trazer essa questão é o dono da empresa. Então, a gente tem que saber, até como agência, como é que eu vou articular isso com o comercial e com o dono da empresa para que eles enxerguem essa questão desse trabalho, para que ele possa fluir dessa forma que eu estou falando, que é o que todo mundo gostaria hoje. Anunciar, ter muito lead, o comercial vender, entender onde que pode ser aperfeiçoado e o dono conseguir intercalar da melhor forma para que esse ciclo seja sempre positivo para todo mundo. E quando você atende um cliente que tem uma demanda muito grande por leads, existe já uma ferramenta um chatbot que consegue administrar essa quantidade de leads chegando no WhatsApp? Essa questão de automação é algo que a gente está estudando cada vez mais. Porque, como eu falei para você, se eu estou num processo que está funcionando, eu não gosto de chegar lá e mudar a roda que está funcionando. Então, eu vou testando de forma bem, com testes, que não fala, com o mínimo investimento viável, a mínima estrutura para viabilizar isso e depois escalar. O que eu entendo nessa questão de inteligência, eu não sou especialista para poder talvez falar de uma forma tão aprofundada, mas dentro da minha percepção, qual que é? Eu posso introduzir para situações mais corriqueiras e entendo que eu tenho que ter um fluxo bem construído. Então, imagine que a automação, o que é? Eu, como um construtor de automação, entender as demandas ali que o cliente precisa que tenha essa resposta, ter essa agilidade, ter esses benefícios, só que eu tenho que tentar trazer também um conceito bem humanizado para a parte dessa automação aí, no caso, para que você consiga utilizar essa ferramenta para poder estar escalando, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um negócio que está funcionando super bem e de vez às vezes contratar mais 2, 3 vendedores, eu posso colocar a ferramenta para poder pegar essa maior demanda, fazer a qualificação e depois os meus vendedores pegar aquele cliente que já está mais quente para poder fazer a venda. Depende de cada negócio, depende de cada situação. Então, assim, eu tenho um conceito na minha vida qual que é. Tudo que eu ainda não estou dominando, eu vou tentar testar, ver se de fato vai funcionar. E eu entendo que funcionando, eu vou escalando aos poucos até chegar naquele ponto que a gente entende que é o ideal. Então, é a minha percepção dentro dessa questão de automação que está cada vez mais forte aí no mercado.
Uma pergunta que muitas pessoas fazem para o tráfego pago, uma dúvida comum vale mais a pena o Google ou o Facebook e Instagram? Qual que é a diferença dos dois? O cliente ideal seria que consegue investir em todas as plataformas. Mas é o que eu tô falando, depende de cada negócio. Tem negócio que vai ter mais sinergia nas redes sociais, tem que analisar, por isso que é o A do ARPA na metodologia análise, e a gente entender qual que é a plataforma que faz mais sentido. Eu dou prioridade, normalmente começar no Google, mas existiram situações que eu entendi ali que o cliente às vezes está rodando algum trabalho ali e eu não peguei ainda para poder fazer a gestão, e ele não quis, colocou que eu fizesse a gestão ali e está funcionando melhor. Então, não faz. Se eu estou preocupado com o resultado, o meu foco é o resultado do cliente, começo a mapear e aí eu vou para essa operação ali no meta. Se está trazendo mais retorno, vamos trabalhar em cima dela. Então, não existe uma regra, né? Dentro do meu conceito, eu gosto de começar com o Google, que eu falei. Pela experiência que eu tenho dos clientes que eu possuo, né? Porque quando a gente fala de marketing, de segmentos, a gente tem lá a empresa que vai lançar curso. Então, funciona muito bem em rede social. Por isso que eu falo, tem que entender o segmento. Negócio local, tráfego pago no Google. Se você quer fazer algo mais B2B e já está consistente nas duas plataformas, pode introduzir um LinkedIn, que é uma plataforma que é mais formal, você vai atingir os tomadores de decisão. Então, tudo é teste, entender o que é mais viável dentro da estratégia, colocar a estratégia para rodar, testar e ver que está funcionando e fazendo esse ajuste para escalar naquilo que o cliente gostaria que chegasse, entendeu? Entendi. E quando o cliente ele chega num nível em que as campanhas traz para ele um resultado financeiro, você passa a visão para ele aumentar o investimento ou sempre está mantendo no mesmo? Vai muito de cliente para cliente. Mas, assim, quando a campanha está performando muito bem, vai depender de cada cliente. Eu tento trazer essa... Tipo assim, tem possibilidade de... Vou te dar um exemplo de um outro cliente que eu tenho no segmento também de e-commerce. A gente iniciamos o trabalho para ele no período de outubro do ano passado, se eu não me engano, e eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era arrumar a casa. Então, comecei a arrumar as campanhas, tive que reestruturar a inteligência, que é importante. O que é inteligência? Eu tenho que configurar as tags. E aí, o que seria a tag? Quando a gente fala de e-commerce, o cliente que entra no meu site, qual que é a ação que eu quero que ele faça e falar para a campanha? Esse é o objetivo que eu gostaria que você trouxesse o máximo de performance. E como é que eu vou dar um direcionamento se ela nem sabe qual que é a meta que ela tem que seguir? Então, quando a pessoa clica no botãozinho do carrinho e conclui a compra, essa é a meta de e-commerce. Então, a gente teve que reestruturar a parte de inteligência para ela poder deixar um público mais limpo, que vai ter uma propensão maior de compra. Ou, se for o caso ali de venda consultiva, que é clicar no botão de WhatsApp, gerar demanda ali de WhatsApp para venda consultiva fazer a venda. Então, eu tive que fazer essa reestruturação. E aí eu entendo que dentro do que ele colocou ali de meta, que não é uma meta tão baixa, a gente está conseguindo começar, depois de mais ou menos de 6 meses, estava vendendo, o cliente estava satisfeito, estava começando a perceber diferença no trabalho, e é o que eu falei, é consistência. Hoje, depois de 6 meses, ele já está vendo que está escalando e esse ano a gente vai bater a meta dele, que é praticamente quase que o dobro do faturamento que ele estava tendo. E a gente está com a meta até de passar disso. E aí envolve essa questão de escalar o investimento dessa forma assertiva. E aí vai de cada cliente. Se eu entendo que o cliente ele está satisfeito e ele às vezes não dá tanta abertura nessa questão, eu tento dar esse alerta, essa dica que tem possibilidade de escalar, ou às vezes o próprio cliente tem essa noção e ele já automaticamente já quer trazer isso daí, porque ele já entendeu que está funcionando e agora está tão otimizado a estrutura da campanha, porque para poder escalar resultado é mais verba. Não sei se eu consegui explicar de uma forma que ficasse boa o entendimento, mas é mais ou menos essa é a forma aí que eu entendo. Ficou bem claro todas as suas respostas. Nesse primeiro momento eu agradeço e a gente vai para o nosso segundo episódio do podcast. Obrigado.